Quero agradecer a presença de todos, a igreja está linda nessa noite. Depois, no final, vamos agradecer, lendo o seu nome aqui, vou pedir ao diácono Josué que consiga os nomes dos nossos visitantes, para que a gente possa, no final, agradecer. Vamos ficar em pé, irmãos, para a leitura desses dois versículos? Exercício. Vamos ler juntos, verso 1 e verso 2. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amém. Assentai-vos, irmãos. Sempre que começamos uma nova carta, nós temos o prefácio. E o prefácio tem alguns objetivos. Nessa noite nós vamos apresentar Judas. Quem foi Judas? Quero já te dizer que esse Judas aqui não é o Iscariotes, mas é o Judas, mesmo irmão de Jesus Cristo, apóstolo. Mas de boa, irmãos, a gente precisa perguntar: Senhor, fale conosco o que o Senhor tem para nós nessa noite. De forma especial, esse contexto, esses dois versículos introdutórios do prefácio, já tem para apresentar para nós três coisas importantes, que está no verso 2. A misericórdia, a paz e o amor. No prefácio é isso que Judas quer dizer para nós, Judas, e nós vamos nesse instante pedir: Senhor, fale comigo, fale ao meu coração, ore a Deus agora, pegue, Senhor, me ilumine e mostre como eu posso multiplicar a misericórdia, a paz e o amor. Um minutinho de oração, você vai pedir a Deus isso, sensibilidade, para que você possa analisar no seu coração, na sua mente, na sua vida, como anda essas três coisas: a misericórdia, a paz e o amor. É isso que Judas quer tratar conosco nessa noite. Texto lido, Senhor, pedimos lumine sobre nossa vida, sobre o nosso coração. Pedimos a Deus que possamos entender o que o autor, o meu irmão de Jesus, deixou registrado para todos nós, a igreja de Cristo. Pedimos agora, Senhor Deus, que possamos aplicar os ensinamentos desta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados, a doutrina da predestinação, tão questionados por alguns, tão citado por outros, precisa, além de ser algo que para os reformadores, para a igreja presbiteriana do Brasil, que é uma igreja de fé reformada, ser entendido como uma ação definitiva na soteriologia, empregado ou aplicado por Deus Pai. A doutrina da predestinação nunca vai anular a pregação do Evangelho. Somos chamados para testemunhar a tempo e a fora de tempo a respeito do Evangelho e esconder atrás de um amuleto não verídico para não pregar o Evangelho é realmente prejudicial para a igreja do Senhor Jesus. Judas é um complemento da carta de Pedro, da segunda carta de Pedro, que nós terminamos no domingo passado. É importantíssimo, ao terminar os escritos de Pedro, observar o que o meio-irmão de Jesus, e vocês verão que ele nunca quis usar essa identidade pessoal para ratificar a autoridade de Cristo, ou a autoridade apostólica, e muito menos a autoridade da palavra, dos evangelhos. Judas, ele reinterpreta
como meio de revelar o plano de Deus e de permitir que nós, os eleitos, pudéssemos alcançar pela graça, pela pregação da palavra, a anunciação das boas novas. Para nós calvinistas não se limita a um convite universalista, não é um convite universal, mas entender a doutrina é mais do que um ato da revelação exclusiva de Deus ao teu coração, aos eleitos de Deus. Portanto, nós vamos amplamente conversar um pouco sobre como manter a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, ativamente em nossos corações. E fazendo a igreja uma igreja forte, uma igreja que não venha cair, uma igreja que não venha sofrer com os falsos mestres, com os falsos ensinos. Judas dá sequência àquilo que Pedro estava colocando aqui, colocou na sua carta, na última que nós vimos, que o que ameaça a igreja não é o que vem de fora, não é a perseguição externa, mas sim problemas de dentro para fora. Falsas doutrinas, falsos mestres, não compreender bem o que a Bíblia diz, porque só a Escritura está além de um clubismo, está além de um grupo específico que defende ou não. A Bíblia é a regra de fé e prática, e portanto nós temos que ter a amplitude do que a palavra de Deus nos ensina. Esse conteúdo foi amplamente divulgado entre as igrejas do primeiro século da era cristã. Quando eu leio a Bíblia hoje, com a turma mais avançada do discipulado, foi visto os livros cronologicamente mais antigos. E nós chegamos no livro de Tiago, o livro mais antigo, o livro de Tiago, o irmão de Judas. Em 49, eles estão agora colocando diante da comunidade a grandeza, a importância de ser a igreja de Cristo. Uma igreja real, uma igreja autêntica, uma igreja onde prega o Evangelho e vai na contramão daqueles falsos e hereges que já estavam dentro das igrejas do primeiro século. No final do século IV, os concílios da igreja reconhecem plenamente a acessibilidade e a canonicidade deste livro. Por exemplo, o concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo. Judas não vai endereçar o seu escrito a uma igreja específica. Judas não estava pensando na igreja em Tessalônica, Judas não estava pensando na igreja de Roma, Judas não estava pensando na igreja de Corinto, Judas estava pensando na igreja de Cristo. Igreja militante, igreja triunfante, igreja agora que dos quatro cantos do universo, nesse exato momento, 20 para as 8, Deus está recolhendo e levando para o seio do Pai, igreja do Senhor, espalhada por esse universo. Judas está preocupado com você, preocupado com a nossa igreja. Então, aos destinatários, ele identifica como irmão de Cristo. Ele coloca bem claro na sua informação e na sua introdução aos servos, aos escravos, aos dolos de Jesus Cristo. Essa carta é endereçada então para você que está aqui nessa noite, porque nós precisamos aprender algo a respeito da vinda do Senhor Jesus, da volta do Senhor Jesus. Nós vimos nessa noite, Deus voltou à vontade do homem de liberdade natural. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E essa liberdade natural influencia muito nas suas decisões, mas nunca influenciará na salvação.
no arminianismo, no liberalismo, na escolha direcionada a ser ou não ser crente. Irmãos, nessa noite eu quero meditar um pouquinho sobre o tema Judas. Quem é Judas? Servo de Jesus Cristo. Eu gostaria que você pensasse logo após a vírgula, a primeira afirmação de Judas, servo de Jesus Cristo. Ele auto se denomina como escravo de Cristo. Ele e o seu irmão Tiago, na sua análise, no seu prólogo, eles colocam desta forma: ele não diz aos leitores que ele é irmão do Senhor Jesus. Talvez hoje você poderia até pensar por que ele não usou isso. Ele evita ser chamado de irmão de Cristo, ele enfatiza não o seu relacionamento físico, mas ele quer dizer algo para nós, que nós precisamos ter um relacionamento espiritual com Cristo. Qual é o nosso relacionamento espiritual com Cristo? Com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Assim como Tiago, verso 11, ele é o servo de Jesus Cristo, e é o irmão Tiago, o conhecimento da líder da igreja mãe em Jerusalém. Verificamos que Tiago foi pastor um pouquinho antes da queda de Jerusalém, da igreja, do ano 70. Tiago, ele foi ministro em Jerusalém. Tiago trabalhou fielmente como servo do Senhor. Judas exorta pela epístola dele a não termos mais nenhuma informação, e nós não temos mesmo, além da epístola dele, sobre o autor, aonde ele coloca a sua designação como à luz do seu irmão Tiago. Essa identificação foi um dos fatores decisivos na aceitação de que a epístola teve na igreja primitiva, como sendo um livro canônico. Amados, de acordo com a lista dos 12, você pode abrir lá Lucas 6, 16, Atos 1, 13, você vai ver que Judas, ele, filho de Tiago, um apóstolo, exceto pelo registro de uma pergunta que Judas fez no Senado, lá em João 14, 22, o Novo Testamento nada mais diz sobre essa personalidade, que também é conhecido como Tadeu. Você pode colocar o seu segundo nome, Judas, como Tadeu. E essa pessoa, então, escreve a carta. Agora, quando nós nos edificamos com a exortação do doutor Judas, ele começa dizendo: caros amigos, lembre-se do que os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo profetizaram. Essa exortação está no verso 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Também é uma prova que considera que grande círculo dos apóstolos incluía também Judas, e ele teria sido mais pessoal se ele próprio mesmo tivesse aí escrito ou apresentado como tal apóstolo, mas ele não menciona nem isso. Ele menciona que ele era servo de Cristo. Judas, quem foi Judas? Em primeiro lugar, servo de Cristo. É isso que eu quero que você pense um pouquinho. Quem somos nós, servos de Cristo? Quem somos nós, escravos de Cristo? Quem somos nós, ministros de Cristo? Quem somos nós, embaixadores de Cristo? Quem somos nós, defensores de Cristo? Quem somos nós, seguidores de Cristo? Quem tu és? Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, meu irmão, achando que você não tem nada, que você não é nada, que você não representa nenhum sucesso, que você não conquistou nada na sua vida até hoje. Mas eu quero dizer algo para você, que Deus te conquistou para que você fosse servo
servas de Cristo. E isso implica algumas coisas, irmãos. A primeira coisa que isso implica é que o escravo não tem vontade. O escravo não tem escolha. O escravo não é ninguém. Mas você, como servo, como escravo do Senhor Jesus Cristo, representa aquele que é máximo. Judas, meu irmão do próprio Cristo, e irmão de Tiago, e também uma Maria, e hoje no discipulado nós vimos lá, uma Maria de Jerusalém, quase anônima, que passa batido, mãe de Judas, mãe de Tiago, alguém conhecedora da palavra, que educou seus filhos no caminho, que ajudou os seus filhos quando o mestre foi assunto aos céus. No Novo Testamento, irmãos, nós podemos perceber que esses autores costumam, evidentemente, apresentar o seu prólogo. Paulo, ele coloca Paulo, servo de Cristo, para lembrar a igreja que nós todos somos servos do Senhor Jesus. Quem foi Judas? Em primeiro lugar, servo de Jesus Cristo. Esse nome era um nome muito comum, como Silva, como Oliveira, como Maria, como José, como Luiz. Era um nome comum naquele tempo, e pela primeira vez aparece lá em Judá, filho de Jacó, chefe das tribos de Judá, no Velho Testamento, líder tribal, que vai numa linha reta aparecer na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, 2 a 3, você consegue ver isso. Referência a nomes, a tribos, ocorre com frequência. Mas além lá da origem do Velho Testamento, você vai ter Judas se reverberando no Novo Testamento. O mais conhecido de todos não foi Judas, meu irmão de Jesus, mas foi Iscariote. Judas Iscariote, aquele discípulo que traiu Jesus, mencionado no Novo Testamento, apresentado no Novo Testamento. Mas você tem então Judas, filho de Tiago, que era um dos 12 discípulos, também conhecido como Tadeu. Você tem Judas Barrabás, que estava presente no concílio de Jerusalém, que foi portador da carta às igrejas gentílicas. Você tem Judas o Galileu, você tem Judas de Judá, o ancestral que eu acabei de falar, e você tem esse Judas, irmão de Tiago, meio irmão de Jesus Cristo, Mateus 13, 55 e Marcos 6, verso 3. Portanto, irmãos, o que eu tenho que dizer para você nesse momento? Que nem a identidade que vinculava a Judas fez ou foi capaz de deixar de entender que ele era servo. Quem você tem servido ultimamente? Quem você tem servido ultimamente? Você tem servido a Receita Federal? Lembrando os irmãos que está quase terminando a declaração do imposto de renda. Você tem servido a Receita Federal? Você tem servido a farmácia que você compra copiosamente aqueles remédios? Você tem servido o seu ego? Você tem servido o seu eu? Quem você tem servido ultimamente? Você tem servido o seu esposo? Você tem servido a sua esposa? Você tem servido Jesus? Nós devemos, queridos irmãos, entender que nós fomos comprados pelo Senhor, do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus muda a nossa história. E o Senhor Jesus agora morre por todos nós. E o Senhor Jesus agora justifica-nos diante do Pai. E o Senhor Jesus agora é o nosso Senhor, soberano, Salvador. Sabe, meus queridos, a gente serve tantas pessoas.
mas a gente não tem servido ao Senhor Jesus Cristo. Quando foi a última vez que você serviu Jesus? Hoje Ele te chama para que você possa servi-lo de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Mas em segundo lugar, Judas, segue lendo, irmão de Tiago. Quem foi Judas? Irmão de Tiago. Assim como nós temos o livro de Tiago, e de uma forma panorâmica também vimos hoje Tiago, o livro de Tiago. Se perguntar para a Janaína, ela sabe; se perguntar para a Kelly, ela sabe; se perguntar para a Célia, ela sabe; se perguntar para a doutora, ela sabe. Livro de Tiago, falamos hoje, vimos hoje, o panorama de Tiago. Tiago está trabalhando na graça. A síntese do Evangelho de Tiago é a graça. Jesus morreu por você e instaurou o momento, a era da graça, favor imerecido. Agora o grande debate de lei e obra e lei, precisa ser vinculado, precisa passar pela graça. Normalmente uma pessoa menciona o nome do seu pai e do seu irmão, mas Tiago havia ganho proeminência como pastor de Jerusalém. Judas, irmão de Tiago, o pastor de Jerusalém, era reconhecido entre os apóstolos. Foi o texto mais antigo do Velho Testamento, cronologicamente, mas ele não dispensa em colocar o meu relacionamento com o meu irmão é espiritual. Eu sou servo dele. Ele é maior do que eu. Talvez se fosse hoje na nossa linhagem, talvez você, no seu vínculo sanguíneo, você chegaria e ia querer usurpar ou defender não o seu relacionamento espiritual, mas o seu relacionamento físico com o seu irmão Jesus. Olha, eu sou o irmão Jesus, o maior de todos, então eu também sou grande. Irmãos, quando nós olhamos para Tiago, pensando tanto quanto Tiago quanto Judas apresentam-se não como apóstolos enviados, separados, um dos 12, mas como servo de Jesus Cristo. Apesar dos apóstolos usarem o termo servo para descrever seu relacionamento com Jesus e com a igreja, o termo equivalente a apóstolo enviado significa dolo, escravo, aquele que serve, aquele que está preso a uma missão. Jesus nos deixou uma missão de estar indo, pregando, discipulando, anunciando, tratando, cuidando, pastoreando a igreja. Isso significa, irmãos, que a nossa missão é grande. Estudamos essa semana com o discipulado que a igreja somos nós, que a igreja é aonde nós estamos, que nós temos uma missão, que a missão é urgente, que a missão é de testemunhar, de falar, de anunciar, de pregar. Essa é a tua missão essa semana. A tua missão essa semana é falar de Jesus, o seu Senhor, o seu dono, aquele que te comprou e te salvou. Judas, irmão de Tiago. Mas que Tiago é esse? Judas menciona que Tiago é seu irmão, mas não identifica quem. Assim como tivemos vários nomes, e temos vários nomes no Novo Testamento de Tiago, você tem o filho de Zebedeu, o filho de Orfeu, o Tiago menor, o Tiago pai de Judas, e o Tiago meu irmão do Senhor Jesus, que é esse do qual nós estamos falando aqui, dentro desse contexto. Então, cuidado ao ler a palavra e ler algumas personagens da palavra. Você tem que diagnosticar de quem você está lendo. Nem todo mundo é Maria, mãe de Jesus. Há várias Marias. Nem todo mundo é o Judas Iscariote. Cuidado com esse nome. Você já tem naturalmente assim, uma aversão a esse nome, Judas, porque nos lembra dos Iscariotes. Mas tinha Judas bons aqui, estamos lendo meu irmão Jesus. Porque isso, meus irmãos, nos faz lembrar de algo tão importante. Porque quando a graça do Senhor, Tiago, quando a graça do Senhor nos alcança, o Senhor muda
o nosso nome. Daquele que estava preso nos delitos e pecados, para aquele que está livre da graça do Senhor Jesus, justificado no sangue do Senhor Jesus. Judas escreve sua epístola às pessoas que foram chamadas, e são agora amadas, e são agora guardadas. Então, aos chamados, veja, amados em Deus Pai. Eu estou escrevendo essa carta para você que está aqui nessa noite, reverendo. Você, pastor, é um chamado por Deus. Irmãos, o quanto é importante ter discernimento disso, que o Senhor nos chamou para uma boa obra, o Senhor te chamou para uma missão, o Senhor te chamou para viver um discípulo dele, um seguidor dele. Você foi chamado pelo Senhor, e esse chamado se deu de forma irresistível. Hoje o Senhor te chama para consolidar isso. Meu irmão querido, você não está me ouvindo aqui à toa, porque o Senhor te ama. O Senhor te chama. E Ele te chamou antes da fundação do mundo para ter um encontro maravilhoso com Ele. Por isso, devemos entender que nós somos chamados, somos amados em Deus Pai. Você percebe que a mesma linguagem de Pedro está aqui. Porque essa carta é uma carta de conclusão da segunda carta de Pedro. Quando termina-se Pedro, a mesma oratória, a mesma preocupação está voltada, direcionada para Judas. A igreja está em perigo, a fé está em perigo, você está em perigo, por tantas lições, ensinamentos. Meus irmãos, a cada esquina uma igreja, a cada curva um público, a cada púlpito um pastor, a cada fala uma doutrina. Qual é a doutrina que está certa? Qual é a igreja que está certa? Aquela que prega a palavra do Senhor, e aquela que diz que a ovelha, você é do sumo pastor, Jesus Cristo. Foi Ele que te chamou. E, portanto, você é amado por Deus Pai. Em Deus Pai. Pode ser que você viva uma solidão. Sua vida é cercada por uma solidão. Seu coração está exprimido, você sofre, você chora, não tem ninguém para compartilhar, você está no seu mundo solitário, casado, mas porém solitário, com filhos, mas porém solitário, a sua vida está solitária. Eu digo, meu querido, você é amado por Jesus, Ele te ama, Ele te chama, e nele há toda forma de suprir essa carência de afetividade, porque nós temos certeza de que no Senhor, além de sermos amados, nós somos guardados por Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Aqueles que foram chamados são amados pelo Pai, e aqueles que são amados pelo Pai são guardados por Jesus. Essas palavras são semelhantes às que Jesus usou na oração por seus discípulos, quando Ele estava com eles: guardava-os do teu nome, que me deste, e protegi-os. Nenhum deles se perdeu. Irmãos, você é guardado pelo Pai, guardado por Jesus. Jesus protege os seus seguidores do maligno. Apesar da oração anteriormente citada em uma tradução fiel, outra versão diz: guardados para Jesus Cristo. Nós somos guardados para Jesus Cristo. Essa versão não coloca ênfase na vigilância constante de Jesus sobre os crentes, mas o fato de os crentes serem guardados por Deus para o grande dia, o dia do Senhor. Você tem certeza que você vai estar naquele dia? Que você vai ser eleito por Deus, vai dizer: vem para cá, vem filha, porque eu os guardei para que esse dia fosse o dia mais esplêndido de toda a humanidade.
Deus Pai protege os seus seguidores, os seguidores de Jesus, do ataque do mal. João 17,15. Oração sacerdotal. E os mantém íntegros, plenos até a vinda de Jesus Cristo. Procuremos, irmãos, que o apoio escriturístico para ambas as versões é forte, pois as duas linhas nos ensinam que estavam em uso na igreja primitiva. Além disso, os escritores do NT, com frequência, deixam a diferenciar com cuidado a obra do Pai e a obra que o Filho efetuou. Você é guardado em Jesus Cristo. Está com medo? Está ansioso? Está preocupado? Nós somos guardados em Jesus Cristo. Judas diz isso, irmãos. Mas para terminar, quem é Judas? Além de ser servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, Judas ensina-nos e atesta-nos a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Verso 2. Eu queria entender um pouquinho mais sobre a essência do prefácio, que é justamente o versículo número 2. A tradução exata desse texto é difícil de compreender e explicar, porque quando nós olhamos e pensamos na ideia da multiplicação, nós temos dificuldades. Talvez a operação matemática mais difícil que exista é a multiplicação. Porque você sabe que 2 mais 2 é igual a 4. Mas na multiplicação você tem que entender que 2 vezes 2 é igual a 4. A sua mente tem que aprender a multiplicar. E nós não sabemos multiplicar. É aquela senhora que olha na sua despensa e vê, um filho que está em fase de crescimento, que remove montanhas, come muito, o menino come muito, o marido vai chegar e tem pouco arroz, e ele vai chegar com fome, e o arroz que você tem lá é muito pouquinho, e aí você ora ao Senhor e diz assim: Senhor, que esse arroz possa multiplicar. Você sabe multiplicar algo na sua vida? Nós não somos treinados para isso. Nós somos treinados para acumular. Mas como você multiplica na sua vida as bênçãos do Senhor? O paralelo entre as suas duas epístolas, no caso do apóstolo Pedro, tem uma saudação apostólica com o mesmo final: a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Eles estão pensando na multiplicação. Eu estou pensando agora na multiplicação dos recursos para que a gente possa colocar esse templo em pé. E eu e os presbíteros, nós estamos jejuando e orando. E essa semana o Paulo vai chorar mais, e eu também vou chorar com o Paulo, e o Fred vai chorar lá no seminário. Vai jejuar e chorar. Eu quero até desafiar essa igreja agora, você, essa semana, fazer jejum para essa igreja. De jejum. Você vai jejuar para essa igreja, para que a gente possa aprender a multiplicar recursos. Você sabe como é que multiplica recursos? Ah, eu sei, você sabe. Como é que você consegue multiplicar recursos? É isso que ele está falando aqui. Mas ele é específico. Em que devemos aprender a multiplicar? Misericórdia, paz e amor. Misericórdia, paz e amor. O que é misericórdia? Córdia, coração. Córdia, coração. Mísero no grego significa miséria. Aquele que condói com a miséria, ou aquele que tem empatia com alguém que está passando por uma dificuldade extrema. Então, Judas está falando agora para a gente: Senhor, que os meus leitores aprendam a multiplicarem a misericórdia. A misericórdia. A misericórdia tem as suas raízes em Deus e é experimentada no relacionamento com Deus, e que em ela pode ser adquirida como uma virtude cristã, exercitada para com os outros
seres humanos. A misericórdia foi cuidada daquele homem que pegou a pessoa machucada, jogada na estrada, colocou sobre o seu animal, alugou uma hospedaria e disse: o bom samaritano, cuide dessa pessoa. Os religiosos passaram, olharam, justificaram não ter tempo, não parar para cuidar. Mas agora, irmãos, a gente precisa multiplicar a misericórdia. Qual o resultado da multiplicação da misericórdia? Deus estende a sua mão aos pecadores miseráveis, Ele concede as suas bênçãos. Ele concede a sua misericórdia aos malfeitores, ao demonstrar tolerância, mesmo quando a justiça exige castigo. Em troca, o pecador que recebe a misericórdia expressa gratidão a Deus por sua bondade e por sua compaixão. Irmãos, nós estamos nos tornando insensíveis. Felizmente, isso tem sido um sintoma do momento que nós estamos passando. Está faltando misericórdia, está faltando multiplicar a misericórdia. Quando Deus concede misericórdia, quando o ser humano demonstra misericórdia para com o seu povo próximo, o resultado é a paz. Paz. Que paz é essa? Irene. Que Irene é essa? Uma paz diferenciada. Uma paz que traz contentamento à mente. Uma paz que restaura o coração. Uma paz de senso cumprido. Senhor, obrigado. Isso é palatável, irmão e irmã, em qualquer aspecto da sua vida. Na sua luta cotidiana, na sua tribulação, na sua dificuldade do dia a dia, exerça a misericórdia, porque o Senhor colocará paz, o resultado vai ser a paz. E uma vez a paz restabelecida, cumprirão então em bênçãos, e que vai culminar naquilo que o autor coloca, que é o amor. A paz, por sua vez, resulta do amor, e isto é, Deus expressa o seu amor pelo seu ser humano, e este procura amar a Deus e ao seu próximo, de acordo com a lei. Lembra que um novo mandamento vos dou? Amai-vos. Amai-vos. Eu não estou falando aqui além daquilo que Judas falou. Judas ele está olhando para você, para mim. Ele não está pedindo para que você tenha isso. Você já tem. Ele não está pedindo para você saber o que é isso. Você já sabe. Mas Judas está fazendo um apelo e ele está dizendo assim: que aumente mais, que transborde mais, que haja multiplicação. Você precisa multiplicar isso aí. Tem um pouquinho, pega esse pouquinho, multiplique mais um pouquinho. Vai trabalhando a misericórdia, a paz e o amor. Amados, queridos irmãos, entramos no capítulo de número 9, que trabalha sobre o aspecto do livre-arbítrio. E lá na Confissão de Fé, no capítulo 9, trabalha expressamente sobre o livre-arbítrio. E diz lá: Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural, que nem é forçado para o bem, nem para o mal, nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. Precisa-se entender que a confissão de fé está trabalhando em escolhas e decisões naturais. Nunca o livre-arbítrio será em relação à salvação, à fé, à soteriologia. Mas Deus dotou você com capacidade de escolher se você gosta de doce ou se você gosta de sal, se você gosta de azul ou se você gosta de amarelo, se você quer chamar o seu filho de Astrogildo ou sua filha de Felisberta. Você tem liberdade
Deus deixa isso para que você não seja uma marionete. Mas é preciso entender que isso não está na instância da soteriologia. Isso não está na instância da salvação, mas do modo natural em que você vai viver, e que isso não vai determinar a sua salvação ou a sua perdição. E quando nós olhamos para esse primeiro aspecto da doutrina do livre-arbítrio, compreende-se o que alguns textos colocam, como por exemplo João 5,40: contudo não quereis vir a mim para teres a vida. Tiago 1,14: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Apocalipse 22, versículo 17: o Espírito e a noiva diz: venha, aquele que tem sede, venha, quem quiser, receba de graça a água da vida, que não influencia no processo soteriológico, mas numa decisão e escolha natural. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural, não espiritual. É bem diferente uma coisa da outra. Agora, o que isso tem a ver com Judas? Judas está falando aqui: decida, escolha, multiplicar a misericórdia na sua vida. Seja misericordioso, paciente, longânimo, compassivo, fruto do Espírito Santo. Tenha paz. Se possível for, tenha paz com todos. E ame. Incondicionalmente. Ame uns aos outros. Vimos nessa noite que Judas, ele é chamado de servo de Jesus Cristo. Ele é irmão de Tiago. E ele, Judas, diz para que possamos ter a misericórdia, a paz e o amor multiplicados. Irmãos queridos, quais os aspectos fundamentais do sermão para a nossa vida nessa noite? Quando você olha para esses dois versículos, devemos entender que a misericórdia nos é dada para ser multiplicada. À medida que nós nos aproximamos do trono de Deus e suplicamos pela remissão de nossos pecados, quando mais vamos até a Deus com os nossos pecados, Ele mais os perdoa. Ele mais exerce misericórdia sobre as nossas vidas. E tem um versículo que diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Mas Ele nos concede dádivas de misericórdia, de paz e amor. Mas o que você vai levar para a sua semana? O que você vai levar para a sua semana? Deus concede a todos os seus filhos dons, talentos, e de forma geral, Deus concede a misericórdia, a paz e o amor. Está faltando isso na sua vida? Está faltando isso na sua vida? Paz. Está faltando isso na sua vida? Amor. Está faltando na sua vida exercer ou receber ajuda, misericórdia. Na verdade, irmãos, somos os sinais de uma multiplicação de Deus. E quando nós olhamos para os irmãos, você pode olhar na fisionomia do irmão e você vai ver a misericórdia de Deus, a paz de Cristo e o amor de Deus. Foi pelo amor de Deus que nós estamos aqui nessa noite. Não somos capazes de compreender os resultados se não olharmos para Deus, se não entendermos que em Deus nós temos esses atributos, recebemos esse dom, recebemos essa dádiva, recebemos essa graça. Portanto, irmãos, eu te desafio a partir de hoje a orar, não como alguns oram: ah, Senhor, aumenta a minha fé. Não. Eu desafio você a partir de hoje a orar da seguinte forma: Senhor, multiplique em minha vida a misericórdia, a paz
e o amor. Que Deus nos ajude, irmãos, a passarmos aqui alguns domingos nesta carta. Hoje foi só o prefácio, falando quem é Judas. Leia em casa. Você pode ler esse texto em casa. Faça a sua devocional nesse texto. Faça um estudo nesse texto. Aprofunda a sua cosmovisão, o seu conhecimento desse apóstolo que foi irmão, meio-irmão de Jesus e irmão do maior pastor de Jerusalém, de Itaquera, Tiago. Será que ele não tem alguma coisa para nos dizer? Para que a igreja possa estar forte e firme? Claro, não tem. E você vai ver algumas coisas nesse texto. Mas hoje, por hoje, eu desejo que o Senhor Jesus multiplique em sua vida a misericórdia, vamos falar? Misericórdia, paz e amor. Misericórdia, paz e amor. Vamos cantar. Vamos orar. Está faltando na sua vida isso hoje? Está faltando? Desses três, o que mais está carente aí? Pastor, estou precisando. Você pode falar com Deus agora, irmão. E eu não precisa falar para mim. Fala para Deus. Senhor, eu estou precisando, Senhor. Ser mais misericordioso, paciente. Eu estou precisando, Senhor. Eu não aguento mais aquela pessoa, Senhor. Senhor, eu estou precisando. Estou precisando, Senhor, de paz. Estou precisando receber e dar. Precisamos. O amor de Deus, curado, amor incondicional. Agora, pois, permanece uma fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes. Viu? Como você sabe. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Estamos só na missão. Que Judas possa falar diretamente aos nossos corações. Aquele que não usou o vínculo relacional, mas aquele que diz que é escravo do irmão, aquele que diz que é servo. Deus ensina isso a cada ovelha tua que está aqui nessa noite, Pai. Não a nossa, mas o teu nome da glória. Senhor, somos teus, servos teus, servas. Ó Deus, ensina-nos a multiplicar, Senhor. A multiplicar um pouquinho que temos. Vai crescer, vai multiplicar, Senhor. A misericórdia, a paz, o amor, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tudo, principalmente pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Louvaremos ao Senhor nesse instante.